Pai, que a gente possa ter essa plena consciência de que nós precisamos de Ti, de que sem Ti nós nada somos de fato. Também não somos nada sem a Tua palavra falando aos nossos corações, nos fortalecendo, nos alimentando, nos redirecionando. Nós sabemos que isso não acontece apenas, e se dependemos apenas disso que vamos ter agora, um momento de reflexão na Tua palavra, estaremos desnutridos espiritualmente. Por isso que a palavra que agora vamos ler, ouvir, meditar, também seja aquela que no dia a dia da nossa jornada nos acompanhe, nos alimente. Então fala conosco, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Era uma igreja muito engraçada. Durante a semana, nas nossas conversas, no contexto especialmente da equipe ministerial, em outro encontro, a maioria não consegue ler esse título sem ler ele cantado, né? Foi engraçado, né? Essa era a ideia, que esse título nos remetesse e fosse meio que aquela coisa grudenta, né, que a gente fica constantemente lembrando. Era uma igreja muito engraçada, e hoje de manhã vamos falar sobre essa igreja engraçada que não tinha templo. E, aliás, templo, muitas vezes é associado com a casa de Deus, não é verdade? Aliás, no Antigo Testamento, 231 vezes aparece a expressão associada ao templo como a casa de Deus, a casa do Senhor. Você lembra de algum texto do Antigo Testamento onde aparece essa expressão, casa do Senhor? Alguém lembra? Fala aí. É a clássica, né? A gente canta desde criancinha. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O templo é a casa onde Deus habita? O templo é o lugar da habitação de Deus? Deus mora no templo? Se sim, qual deles? O luterano? O católico? O presbiteriano? O batista? Em qual deles? O templo é um lugar sagrado? Ou ao menos mais sagrado do que outros lugares? Qual é a relação entre igreja e templo? Aliás, a igreja precisa de um templo? E mais, precisamos de um templo para celebrar um culto? E mais, para celebrar um culto, a gente precisa de vela em cima dessa mesa? Para celebrar um culto, a gente precisa de um arranjo de flor bonito aqui em cima dessa mesa? A gente precisa de um suporte e uma Bíblia aberta aqui? Para celebrar culto, a gente precisa de um paramento, sim, o nome desse pano colorido, bonito que a gente tem aqui, chama paramento. A gente precisa de tudo isso para que a gente possa celebrar culto ao nosso Deus? Não, né? Mas, queridos, se tiver, também não pode ser um problema. Então, quero chamar a equipe que traga e bota aqui, e alguns voltem a respirar. Só o paramento a gente não vai conseguir colocar porque a gente não achou ele. A ideia surgiu agora. Queridos, nós precisamos cuidar, porque muitas vezes a gente confunde algumas coisas na nossa caminhada. A gente, às vezes, absorve coisas da cultura, da tradição, e sacraliza elas. E aí,
corre-se o risco de achar que o culto que a gente teve até agora não valeu tanto como esse que a gente vai ter da agora para frente, porque agora, afinal de contas, tem vela. Outros vão dizer, vela é coisa de outro tipo de religião. Nem vou nomear aqui para não ter problema. Então, como é que bota uma vela ali se isso pertence a outra? Gente, eu creio que a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Quando nós queremos refletir sobre isso tudo, e nós vamos ver isso para adiante, a gente quer justamente estar com a essência clara. Nós queremos, de fato, estar com os fundamentos muito bem estabelecidos, para que, com a essência clara, os fundamentos estabelecidos, a gente não tenha discussões infrutíferas, inúteis, com o que é secundário, e que não leva a lugar nenhum, nem a igreja, nem a nossa própria vida, nem o nosso testemunho. E por isso hoje, quando vamos falar especificamente do templo, e talvez nós com um templo tão bonito, tão precioso para nós, tão especial para nós, possamos também correr riscos nesse sentido, para um lado ou para outro. Queremos colocar algumas questões, então, para entender essa relação da igreja de Jesus com o templo. Queremos começar falando sobre a origem do templo. Em Atos 7, tem uma palavra interessante, onde um homem de Deus chamado Estevão vai dando testemunho diante de autoridades, e ele cita o templo. Em Atos 7, a partir do versículo 44, está projetado aqui à frente também na NVI, diz assim: no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Até aqui por enquanto. Queridos, tabernáculo era uma tenda, uma barraca, uma cabana, construída de forma estratégica no meio do acampamento do povo de Deus, enquanto ele estava peregrinando em direção à terra que Deus lhe havia prometido, construído por Moisés, quando o povo estava nessa trajetória no deserto, por ordem do próprio Deus. Mas Davi pede, então, em determinado momento da história, quando ele então é rei, para construir um templo. Por que Davi pede para construir um templo para Deus? Em 2 Samuel 7, nos conta um pouco sobre isso. 2 Samuel 7, 1 e seguintes diz: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outro, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líderes deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel: por que você não me construiu um templo de cedro? Veja, Davi tem uma motivação bonita, tem uma motivação nobre, sincera, ao desejar construir um templo ao Senhor.
construir uma casa para Deus. Afinal de contas, ele diz: eu estou morando nesse lindo palácio, e Deus está numa cabana, numa tenda. O detalhe é que Deus nunca pediu uma casa para morar. Deus nunca expressou o desejo que quisesse um templo. Mas daí passa o reinado de Davi, Salomão assume, e em 1 Reis 8 conta como Salomão então dá origem ao templo. 1 Reis 8, 17 seguinte diz: meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. Essa é a forma como agora Salomão fala a respeito disso e se coloca então nesse empreendimento de construir um templo. Deixa eu só falar uma coisa aqui. O único lugar na Bíblia que diz que Deus achou que foi uma boa ideia construir um templo é aqui, na boca de Salomão. Eu não quero criar polêmica, mas será que foi Deus mesmo que achou uma boa ideia? Se em outros todos os momentos a gente lê dizendo que Deus não queria, será que não foi apenas uma brilhante ideia de Salomão? Fecha parênteses, depois os teólogos aí resolvem. Para mim soa no mínimo estranho. Mas o templo é construído. O templo é construído e no momento agora da consagração desse templo ao Senhor, no momento de lucidez, durante uma oração, Salomão diz uma coisa interessante, e talvez aqui, deixa eu fazer um parênteses, talvez a gente devesse prestar bastante atenção nas orações que a gente faz. Não sei se é uma coisa inconsciente, mas talvez nas orações a gente é mais sincero do que nos nossos testemunhos, nos nossos discursos. Na oração de Salomão, quando ele está consagrando o templo, ele ora assim, ainda em 1 Reis 8, a partir do 27, mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que eu construí. É Salomão dizendo. Ou seja, queridos, é importante que a gente entenda uma coisa aqui. Desde a sua origem, o templo nunca foi o lugar da habitação de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É Ele mesmo que expressa isso. E aqui, Salomão, quem construiu o templo, ao consagrar o templo, reconhece isso. Se é assim como Salomão disse, é assim como a gente lê em outras páginas da Bíblia, qual é o propósito que se deu ao templo? Nesse mesmo contexto da consagração do templo, Salomão também determina o seu propósito. Veja ali, continuando 1 Reis, nós vamos passar a falar agora do propósito do templo. Versículo 31 em diante. Quando um homem pecar contra o seu próximo, e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar nesse templo, ouve dos céus e age, julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Ou seja, o primeiro propósito do templo aqui é que ele fosse lugar onde a justiça fosse estabelecida. Condenar o culpado e declarar sem culpa e inocente transmite essa imagem de justiça. Mas ele continua orando. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti,
e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos teus antepassados. Temos aqui um segundo propósito que Salomão estabelece nessa oração de consagração do templo. É um lugar de exercer o perdão. Perdoar quem reconhece e confessa o seu pecado. Faz parte do propósito do templo. Quem aqui vier arrependido, orar e confessar o seu pecado, perdoa, diz aqui Salomão, associado a esse momento de consagrar o templo. Mas há ainda um terceiro propósito que aparece nessa mesma oração. A partir do versículo 41. Quanto ao estrangeiro que veio de uma terra distante por causa do teu nome, orar voltado para esse templo, ouve dos céus lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra reconheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, teu povo, e saibam que esse templo que construí traz o teu nome. Aqui temos então o terceiro propósito. O templo deveria ser um lugar de inclusão. Inclusão de todos aqueles que de todas as tribos, povos, línguas e raças, que é o alvo, a visão que nós temos sobre o novo céu e a nova terra, deveria também acontecer já no templo. Todos, não só Israel, deveria ter lugar nesse espaço, deveriam ser acolhidos, deveriam ser incluídos na adoração a Deus nesse povo. Mas só um parênteses aqui, olha que interessante, quem orar voltado a esse templo, ouve do céu que é a tua habitação. Aqui de novo, né? Salomão está dizendo que templo não é lugar onde Deus mora. Queridos, por isso, é importante quando a gente olha esse propósito da justiça, do perdão, da inclusão associados ao templo, a gente precisa ficar claro que desde a sua origem, o templo deve ser um sinal, não um lugar da presença de Deus, da presença da sua santidade, da presença do seu amor, da sua graça no meio do seu povo. Então, esse templo é sinal e não lugar. Esse templo aponta para algo. O propósito desse símbolo é que seja um lugar de perdão, de justiça, de inclusão. Mas, queridos, como praticamente todo Israel, também a gente vê o fracasso do templo nesse propósito. Veja que interessante, 1 Reis 9, 6, Deus está falando ao seu povo dizendo assim: mas se vocês ou seus filhos se afastarem de mim, e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. Veja, Deus deixa muito claro aqui, que esse templo precisa servir a um propósito, senão Deus vai acabar com ele. Veja como continua, versículo 8. Embora agora esse templo seja imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a esse templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e lhes prestando culto. O que acontece aqui? Deus diz mais ou menos assim: já que vocês construíram esse templo, e já que vocês dizem que foi em honra ao meu nome, eu ordeno que essas coisas aconteçam aqui, que vocês nunca se afastem de mim, que vocês obedeçam aos meus mandamentos, que vocês não adorem outros deuses. Caso contrário, não sobrará pedra sobre pedra nesse edifício.
nesse prédio, nessa construção, nesse templo. E o que acontece? Jeremias nos fala. Jeremias capítulo 7, versículo 9 em diante diz: vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, que é um deus cananeu, e seguir a outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, diz o Senhor. Percebam, o templo que tinha o propósito de honrar a Deus, que levava o nome de Deus, que deveria estar associado ao perdão, à justiça, à inclusão, se torna um lugar de hipocrisia, se torna um lugar de idolatria, se torna um lugar de injustiça, de imoralidade. E Deus diz: vocês acham que podem levar uma vida imoral, injusta, idólatra, para depois vir ao templo, fazer uma oração, fazer um sacrifício, e achar que está tudo certo? Queridos, Deus está aqui ensinando uma coisa que a gente deveria aprender e guardar muito, muito claro no nosso coração. O que você faz fora do templo valida ou invalida o que você faz dentro do templo. Eu tenho vontade de fazer uma coisa aqui agora que eu não gostava quando outros pastores faziam. Tem igrejas que dizem assim: diz para a pessoa do teu lado. Você já teve num culto assim, onde o pastor disse: diz para a pessoa do teu lado. O que você faz fora do templo valida ou invalida o que você faz aqui dentro do templo? É isso que Deus está dizendo aqui através do profeta Jeremias para o seu povo. Vocês adulteram, vocês roubam, vocês matam, vocês mentem lá fora, e aí vocês vêm aqui dentro e dizem: está tudo certo. Aqui estamos seguros agora. É com esse pano de fundo, dessa palavra do profeta Jeremias, que nós chegamos no Novo Testamento. E a gente lê agora um texto de Jesus no templo, em João 2. João 2, 13 e seguintes diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da tua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. E aqui nós temos agora então um quarto ponto: Jesus e o templo. Qual é a relação que Jesus estabelece com esse templo? Primeiro, Jesus desmascara o templo. Diz aqui que no pátio do templo ele viu alguns vendendo bois, ovelhas, outros assentados diante das mesas trocando dinheiro. Jesus vê isso tudo e ele sabe do que está acontecendo aqui. Aqui tem algumas coisas significativas. Você precisa, uma vez por ano, como parte do povo de Deus,
ir ao templo e oferecer um sacrifício. Sacrifício aqui diz, né, bois, ovelhas, pombas. Só que é complicado você trazer uma ovelha caminhando 200 quilômetros até lá, né? Então, se você não consegue trazer, você pode comprar aqui. Fizemos qualquer negócio. Pode comprar aqui, a gente vende para ti. Você acha ruim comprar coxinha em aeroporto hoje? Imagine comprar uma ovelha no pátio do Templo de Jerusalém naquela época. Te cobravam o olho da cara. Com um detalhe, você tinha que pagar com o dinheiro do templo. Ou seja, você tinha que fazer câmbio ali também. E aí vem a segunda facada. Veja, então Jesus desmascara essa exploração, essa opressão que está acontecendo num templo, cujo propósito é justiça, perdão, inclusão, mas que tinha se tornado, nas palavras do próprio Jesus, um covil de ladrões. Ele retoma essa expressão de Jeremias. O que era para ser um lugar, um sinal da presença de Deus, cujo propósito era justiça, perdão e inclusão, estava se tornando um lugar de injustiça, de condenação e de exclusão. E por isso não apenas Jesus desmascara o templo, mas Jesus condena o templo. Porque diz aí que ele faz um chicote, ele expulsa todo mundo, ele chama as pombas de coisas e diz: parem de fazer da casa do meu pai um mercado. O templo não só não estava cumprindo o propósito, mas estava sendo um antitestemunho do propósito com que for estabelecido. E por isso, Jesus anuncia a vinda de um novo templo. Diz aqui que Jesus fala que eles podem destruir esse templo e que ele o levantará em 3 dias. E enquanto os judeus estão pensando naquele edifício de pedras, Jesus está falando dele mesmo, está falando do seu corpo. E aqui nós temos uma revelação que nós precisamos entender. Jesus é o verdadeiro templo de Deus. É em Jesus onde Deus habita em plenitude. Paulo escreve aos Colossenses que Jesus é a imagem do Deus invisível, que Ele é antes de todas as coisas, e de que em Jesus habita a plenitude de Deus. Jesus está dizendo: templo de Deus, casa de Deus, morada de Deus, sou eu. Jesus, portanto, é o templo de Deus entre nós. Agora, e a relação da igreja e o templo? Jesus estabelece que os que creem em Jesus, que creem nele, são a tenda de Deus. 1 Coríntios diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Santuário, de novo, é essa expressão da tenda móvel, da cabana. Cristo é o templo onde Deus habita. Os que creem em Jesus, a igreja de Jesus Cristo como um todo, e cada pessoa que estiver em Cristo é o santuário de Deus, é a tenda de Deus, que revela agora Deus em todos os lugares. Ou seja, Deus continua não habitando em templos feitos por mãos humanas, mas habita em tendas projetadas por Ele mesmo, não fixas, mas móveis, que levam a presença de Deus em todos os lugares onde forem. Jesus é o templo onde Deus habita. Você e eu somos a cabana de Deus, somos a barraca de Deus. E foi muito interessante quando eu cheguei numa outra paróquia que eu fui pastor,
vem ao caso onde foi, eu logo fui convidada à posse da nova Câmara de Vereadores, da presidência da Câmara de Vereadores. Quando a gente esteve lá, e um vereador veio e disse, qual é a sua igreja? Igreja evangélica. Nós éramos conhecidos naquela cidade como a igreja evangélica. E aí, ele disse, tá, mas aonde fica a tua igreja? Daí eu aproveito. Essa pergunta eu gosto. Olha, ela fica espalhada por aí. Tem igreja nas escolas, tem igreja minha na APAI, tem igreja minha na orquestra municipal, tem igreja minha nas fábricas, tem igreja minha nos comércios, ela fica espalhada aí. Não, você não está entendendo, pastor. Eu estou entendendo sim, sei que não está entendendo. Sei que não está entendendo. Você quer saber onde essa minha igreja se reúne de vez em quando? É em tal endereço. Onde é que fica a comunidade do Redentor? Fica espalhada em Curitiba. Nos consultórios, nas escolas, nas universidades, no comércio, nos cafés, nas ruas, nos bairros. Onde ela se reúne? Alguns desses se reúnem na Trajano Reis 199. Outros se reúnem na Inácio Lustosa, outros se reúnem no Pilarzinho, no Hauer. Né? Mas nós somos essa tenda onde o Espírito Santo habita e é móvel. Ele diz, eu vou de tenda em tenda, eu vou de barraca em barraca. Ele diz, para quê me prender? Para que me amarrar? Mas aí talvez venha uma pergunta. Para que templos e edifícios? Queridos, Deus não fica refém das nossas falhas. E eu não quero que ninguém saia daqui com marreta e dinamite colocando o prédio abaixo, tá? Por favor. Deus pode usar os nossos edifícios para alcançar pessoas com seu amor e sua graça. Então, para que templos e edifícios e prédios? Por uma dimensão funcional e prática. Para a gente se reunir, a gente precisa de um lugar. Para a gente se encontrar, é bom ter um prédio. É bom ter um espaço. Então é funcional, é prático. Por uma dimensão didática e inspiradora. Dependendo de como é esse espaço, podemos, através desse espaço, demonstrar algumas verdades teológicas. Se tem arquitetos entre nós, sabem muito bem do que eu estou falando. Um dia alguém brincou, por que tem porta tão alta e pé direito tão alto nos templos? Alguém disse que é para o Altíssimo entrar. Às vezes, os nossos prédios, os nossos símbolos, os nossos sinais nos inspiram. Didaticamente nos ensinam os nossos vitrais e podem nos comunicar algo de Deus. Mas eles também devem ter uma dimensão diaconal e social. E aqui, eu quero dar um exemplo de algo que eu vivi, que eu achei, assim, tremendo, e eu tenho lembranças que eu acho que vão ficar na minha mente, no meu coração, o resto da minha vida. E agora eu cito o lugar. Quando eu fui pastor na comunidade de Carandá Bosque, em Campo Grande. Lá, nós tínhamos um templo, muito modesto. Mas que durante a semana acontecia muita coisa. Por exemplo, aqui está acontecendo, na foto que vocês estão vendo, um curso de pintura, mas isso tem um nome, alguma coisa artística. Né? Acontecia durante a semana no templo curso. Por exemplo, esse que está acontecendo aqui. Mas acontecia também outros cursos. Aqui está acontecendo um curso Crown de Finanças. Eu sei que alguns aqui fizeram. Né? É o tempo que eu era magro. Ali, ó, não. Sim, esse de camisa verde sou eu. Né? Mas também acontecia curso de música. Aqui é o grupo de louvor sendo ensinado técnica vocal, aprendendo instrumento.
meditando na relação entre aquilo que eles faziam e aquilo que a palavra de Deus dizia. Mas também acontecia rodízio de pizzas, por exemplo. Sim, o garçom aqui também sou eu. Aqui a gente fez um rodízio de pizzas. Essa pizza que eu estou servindo é a pizza Carandá Bosque. A gente inventou uma pizza. Tem rúcula, tem manga, coisas típicas que a gente vivia lá em Campo Grande. De vez em quando, sabe o que acontecia ali também? Culto. Até culto a gente fazia ali. Aqui eu vou passar rápido, que tem foto de gente que eu não pedi a permissão de projetar. Queridos, era um templo modesto. Quando a gente chegou lá não tinha forro. O Brasilite era aquele bem fininho, que tinha um monte de furo. E ali a gente se reunia. Depois, mais tarde, a gente conseguiu botar forro. E aquilo era um movimento naquele lugar. Era lindo, era um lugar de ação social. Era um lugar onde a gente ensinava, era um lugar onde a gente treinava pessoas, era um lugar onde a gente servia as pessoas. De segunda a segunda, coisas aconteciam naquele endereço. E quando a gente queria fazer um evento de comunhão, assim, era muito legal, porque a gente trazia umas mesinhas, aquelas branquinhas de plástico, botava e juntava as cadeiras, que já eram brancas de plástico. E eu lembro uma noite que a gente fez a melhor batata recheada que o Mato Grosso do Sul comeu em toda a sua história. A gente serviu 397 batatas recheadas num lugar que cabia 100 pessoas. A turma chegava, e depois ia. Gente, 397 batatas recheadas não é pouca coisa, hein? Uma igrejinha que eu cheguei tinha 46 membros. E uma noite a gente fez um rodízio de pizza, 5 sabores de pizza. E a gente fez as pizzas, a gente montou as pizzas, a gente assou as pizzas, a gente serviu as pizzas. E era interessante que depois de cada um desses momentos, a igreja, ela florescia. Não era um evento pelo evento. A gente nunca fez isso para fazer dinheiro, isso é outra coisa. Igreja não pode fazer evento para arrecadar dinheiro para pagar as suas contas. Isso é a mesma coisa de eu trazer para vocês o talão da luz que eu gastei para vocês pagarem. Igreja tem que pagar as suas contas com a contribuição dos seus membros. Simples assim. Nós fazíamos para acolher o bairro à nossa volta, que não vinham para um culto, mas que vinham para o rodízio de pizzas da igreja, que vinham comer batata recheada, e tudo acontecia lá. Queridos, se tem alguma coisa que você não pode fazer aqui dentro, você também não pode fazer lá fora. Se tem alguma coisa que você não pode viver aqui dentro, que você não pode dizer aqui dentro, você não pode fazer lá fora. Em muitos lugares, dependendo das construções, e nós também um pouco se encaixamos nisso, os prédios de igreja são os IPTUs mais inúteis de uma cidade. Porque quem é que construiria um prédio desses para deixar fechado 6 dias da semana? E abrir 3, 4 horas num domingo? Algum empreendedor aí quer fazer negócio assim? Vocês entendem? O propósito do templo precisa ser muito maior, precisa ir muito além. Então nós precisamos, o mais possível, fazer com que também o nosso prédio seja um lugar onde a gente experimente justiça. Justiça, não mais aquela justiça de quem é inocente é perdoado, quem é culpado é absolvido. Em Jesus nós aprendemos que não existe não culpado, que não tem mais ninguém aqui para considerar inocente, e que ninguém está na posição de inocente que possa dizer para os outros você é culpado, mas que seja um lugar onde a gente experimente a justiça de Deus, que não é aquela que nos lança no inferno, mas é aquela que por causa da obra de Cristo diz, você é justo, você é justificado se você está nessa obra, você é perdoado. Precisa ser lugar
onde nós podemos, em transparência, em vulnerabilidade, confessar o nosso pecado, não como um ritual vazio da liturgia. Aliás, vocês perceberam que eu não fiz confissão de pecados no começo do culto hoje? Primeiro, porque não é um elemento litúrgico essencial do culto luterano. Então, fica tranquilo, se não tiver, está tudo certo, o culto continua. Mas, em segundo lugar, porque, poxa, a gente tem aqui liberdade de qualquer um, em qualquer momento, levantar no culto, vir aqui na frente e dizer, gente, eu preciso abrir meu coração aqui, eu preciso dizer uma coisa. Essa semana, eu fiz algo que não reflete o caráter de Cristo em mim. E se alguém fizer isso aqui, vai encontrar uma igreja acolhedora, que não vai botar um carimbo na testa e dizer, pecador miserável, apedreje. Vai encontrar uma igreja que vai dizer, em nome de Jesus, você está perdoado. Nós precisamos experimentar cada vez mais aqui um lugar de inclusão, onde todas as pessoas, todas, são acolhidas para se relacionar com Cristo. E ser acolhido para se relacionar com Cristo não é passar a mãozinha na cabeça, dizer, vem como você está e fica eternamente do jeito que você está. Não. É ser acolhido para entrar numa caminhada com Jesus. Para se colocar numa jornada com esse Deus que nos ama e que nos acolhe e que nos recebe do jeito que nós estamos. Mas que nos ama demais para nos deixar do jeito que a gente está. Que vai trabalhar agora na nossa vida. E vai nos transformar, como diz a palavra de Deus, a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o propósito de Deus. É nos transformar a imagem e semelhança de Cristo. E a Bíblia diz que Ele está trabalhando em todas as coisas para que isso aconteça. Queridos, a gente pode ser igreja sem templo. A gente pode ser igreja sem prédio. A gente pode fazer culto em qualquer lugar. Semana passada a gente se despediu aqui da Kathleen e do David, né? E eles estão lá em Espigão do Oeste, já começaram o PPHM, e eu essa semana fiquei com uma saudade do Norte, quando ela postou aquele vídeo da arara no quintal de casa, naquela mangueira, quem acompanha viu. A gente acordava de manhã em Campo Grande, sempre com as araras passando sobre a nossa casa. E uma das comunidades que eles atendem, o culto é em banco, sem encosto, no meio de uma floresta, no meio do mato. Não tem telhado por cima dos bancos. Não tem prédio, não tem templo. E acontece culto. A gente não precisa de muita coisa, assim como foi na igreja primitiva. A gente precisa de 2 ou 3 pessoas que se reúnem em nome de Jesus e que creem que a presença dele está no meio, em qualquer lugar, em qualquer momento. Se a gente tiver tudo isso, se a gente tiver um templo bonito, confortável, no qual a gente investe para que a experiência cada vez se torne mais significativa, se a gente tiver vela ou não tiver, se a gente tiver flor aqui, se a gente tiver paramento ou não, se a gente tocar piano ou se a gente tocar bateria, o que importa é a essência. Essa nós não podemos perder. Se a gente perder a essência, a gente briga a favor dos nossos gostos, a favor das nossas vontades, a favor das nossas opiniões. Mas isso para Jesus importa bem pouco. Próximo domingo, era uma igreja muito engraçada, que não tinha clero. Não tinha pastor, não tinha bispo, não tinha papa, não tinha esses títulos. Semana que vem a gente continua a conversa. Que Deus nos ajude na nossa caminhada. Amém?